instintos do Eneagrama. Então, uma coisa que a gente precisa entender, que os instintos é a nossa parte animal, é o bicho que está dentro da gente. Então, assim, ele vem antes até do tipo, tá? Por quê? Querendo ou não, é uma herança que a gente tem nas nossas células, tá? Porque veio dos nossos ancestrais, então a gente carrega isso, né? Até mesmo da nossa herança genética. Antes de nascer, você já era para vir e perceber o mundo com esse tipo de instinto que você vai ter. Então, coloquei aqui, ó, eu fiz rapidinho esses slides aqui, só mesmo para vocês terem uma ideia, tá? Então, de novo, para quem acompanhou o vídeo anterior, existem 3 instintos, tá? O autopreservação, o sexual e o social. Então, assim, só para vocês primeiro entenderem, existem 2 coisas muito importantes que a gente precisa citar. Uma que a gente precisa desses instintos, porque senão nós não sobreviveríamos, tá? Então, para a gente chegar nesse momento como humanidade, precisou-se desses instintos. E a outra coisa é que, tá bom, vamos supor, você fez lá o curso, se identificou com um dos instintos, beleza, é isso e pronto, acabou. Não, você vai se identificar, você vai se perceber num desses, né? E justamente para a gente conseguir trabalhar e equilibrar esses 3 instintos, tá? Uma outra coisa, existe uma dor muito grande por trás desses 3 instintos, né? E é muito natural a gente julgar uma pessoa que é do instinto totalmente diferente do nosso e julgar, nossa, a pessoa faz isso, mas que frescura, que coisa tonta. E não é, gente. Precisa entender que por trás daquilo, por trás daquela atitude daquela pessoa, existe uma dor muito grande. Então, esses 3 instintos, então a gente sempre vai ter um que vai ser o mais forte, ou o que a gente chama de dominante, né? Justamente, porque ele vai te dominar se você não conseguir amansar ele dentro de você, né? Se você começa a dar muito alimento para esse instinto, ele vai só crescendo e pegando o corpo, e chega um momento que você tem grande dificuldade para retroceder nisso, né? Então a gente tem esse dominante que é o mais forte, então é o que está aqui em cima, né? A gente tem o apoio, então é o quê? É o que está ali, dependendo do caso, porque também isso pode variar, que dá um suporte para esse, assim, que dá uma, vamos dizer, dá uma segurada nesse daqui, nesse mais alto, né? Mas dependendo do caso, tem pessoas que estão com dominante tão alto e os outros tão baixos que acaba que esse apoio não consegue dar suporte. E a gente tem o reprimido. Então, o que, que é reprimido? A própria palavra já diz, é aquele que eu tenho menos, aquele até que eu finjo que eu não tenho. É uma sombra, tá? E as sombras, gente, estão muito ligadas à nossa missão também, tá? Porque o que, que é o ideal? Eu conseguir equilibrar esses 3 bonitinhos, tá? Numa porcentagem, cada um uma porcentagem legal, né? Então, aqui, ó. Vamos imaginar. A gente vai pegar um exemplo. Então, a gente tem uma autopreservação que, na verdade, para chegar, para sobreviver, né, utiliza uma estratégia de recuo, né, a gente pode dizer de medo, de guardar o que é dele, né? Então, a gente tem um exemplo aqui, uma autopreservação dominante com sexual. O que, que é o sexual? É aquele que, para se proteger, vamos pensar assim, a melhor estratégia é o ataque, sabe? Então, utilizou esse tipo de coisa na vida, né? Para chegar até aqui. Quando eu falo utilizou, gente, eu tô falando lá dos homens das cavernas, lá, tá? Enfim, começo da humanidade. E a gente tem um instinto social, que ele, para sobreviver, ele viu que para conseguir sobreviver, ele precisava estar num grupo, né? Então, a gente imagina isso aqui, ó. Uma autopreservação aqui em cima, um sexual que dá um apoio para esse autopreservação e um social reprimido. E aí, só para vocês entenderem, eu coloquei aqui, ó, porque esta ordem que está os seus instintos é extremamente importante. Você precisa saber qual que é o teu dominante, qual que é o teu reprimido e o teu apoio, porque muda tudo. Eu coloquei aqui, ó, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui, um exemplo que acontece na minha casa, inclusive, tá? Então, eu tenho um marido que é
a autopreservação dominante, e a autopreservação dele é alto, né? É bem alto, né? Um sexual de apoio e um social reprimido. E eu tenho um filho mais novo que tem um sexual com um social também alto. Então, assim, ele é um sexual com um social alto e uma autopreservação praticamente inexistente, né? A gente tem que cavucar lá para achar a autopreservação dele. Então, assim, ó, imagine-se aqui você convivendo dentro da mesma casa. Então, eu tenho aqui uma pessoa aqui é totalmente mais reservada, é mais metódica. E eu tenho aqui uma pessoa que não é nada disso. Então, o que acontece nas nossas relações do dia a dia? Seja ela pai e filho, seja profissional, seja marido e mulher, o bicho pega, na verdade, nessa configuração de instintos. Não é no seu tipo do enneagrama, normalmente. O bicho vai pegar nessa configuração de instintos quando ela é totalmente diferente. Então, a primeira coisa, bom, me identifiquei, eu sei qual que é a minha dor, eu sei por que eu vim para cá dessa forma, eu entendi a dor desse instinto, e aí eu começo a olhar para o outro, né, e entender o lado do outro também. Poxa, ele não está fazendo isso porque ele é birrento, vamos pegar uma hipótese, ou porque é por querer, porque isso é inconsciente. Então a gente aprende tanto a lidar com a gente e com os outros, né, a partir do momento dos instintos. Por isso que eu falo que o instinto é tão importante, e que é fundamental você ver ele antes. Ah, um detalhe. Quando eu falei do meu marido e do meu filho, eles têm o mesmo perfil do Enneagrama, tá? Eles têm o mesmo tipo do Enneagrama. Só que essa configuração deles aqui de instintos fazem eles serem totalmente diferentes. E aí é onde eu falei também no primeiro vídeo. Às vezes as pessoas têm dificuldade de se identificar quando não estudam instintos, justamente porque vai falar de umas características e aí você vai ver lá, ah, mas tá falando de um 7, mas eu não sou assim, eu sou mais reservado. Por quê? Porque às vezes vai ter uma autopreservação lá em cima, e aí não vai se identificar. Então, por isso que é importante. Como eu falei para vocês, isso aqui é a base de tudo. Aprender isso aqui para depois a gente seguir a caminhada. Até mais.